aqui é a Fátima. Eu vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre o que são os florais de Bach. Mas antes de falar o que são os florais de Bach, quero falar um pouquinho sobre o Dr. Bach. Médico inglês, nasceu no interior da Inglaterra em setembro de 1886 e quando ele terminou o segundo grau, ele foi trabalhar com o pai dele que tinha uma fundição. E o que ele começou a perceber nessa fundição? Que quando os empregados adoeciam, além da doença, eles ainda perdiam o dia de trabalho. E ele começou a se interessar muito sobre isso e resolveu então fazer o curso de medicina, que o seu pai aprovou e pagou para ele então estudar. Ele foi com 20 anos para fazer o curso. Aos 26 anos ele se formou médico e aos 27 ele já era patologista, bacteriologista e formado em saúde pública. Ele foi muito bem sucedido na profissão. Dizem que ele tinha um consultório particular das ruas mais valiosas lá de Londres. Ele trabalhou em grandes hospitais, ele foi proprietário de laboratórios. Só que chegou um momento da vida dele que ele começou a questionar aquele trabalho que ele prestava. E ele começou a pensar o seguinte, que ele queria criar um método que ele chamou de autocura, que as pessoas mesmo pudessem se tratar. Ele dizia assim, que um dia a medicina ia ser tão cara que poucas pessoas iam ter acesso. Então ele deixou tudo que ele tinha e se mudou para Gales. E um dia nas suas caminhadas lá em Gales, ele observou então o orvalho sobre as flores. E ele então começou a experimentar aquele orvalho e ele concluiu então que aquela energia da planta podia ser útil nos tratamentos. Então ele foi experimentando e ele foi criando então esse sistema de florais. E ele criou 38 florais mais o rescue. E esses florais então, eles visam trabalhar a pessoa como um todo, equilibrar a energia da pessoa. Porque ele dizia o seguinte, que a doença é como se fosse um presente de Deus pra gente, que ela nos alerta que alguma coisa não tá bem, que a gente precisa mudar algumas coisas. E os florais ajudam justamente nessas mudanças. Ele classificou as pessoas, então, em 38 tipos de personalidade. E essas personalidades, quando em desequilíbrio, levam a pessoa a adoecer.